Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Peixoto da equipe de Constitucional e esse é mais um vídeo que eu gravo a vocês para falarmos hoje de um assunto específico e vamos falar do recurso de apelação. Vocês já devem ter visto um outro vídeo que eu gravei falando do agravo de instrumento e agora a gente vai falar da apelação. E como de costume, eu gosto sempre de falar dos fundamentos antes de mais nada. E os fundamentos do recurso de apelação estão onde? No Código de Processo Civil. Então, no artigo 1009 até o artigo 1014, lá tem a previsão do recurso de apelação, como é que ele vai ser processado, quais são os requisitos e tudo mais. Então, se atentem a esses artigos 1009 até o artigo 1014 do Código de Processo Civil. Dito isso, importante que a gente entenda a hipótese de cabimento do recurso. Quando eu vou poder, então, interpor um recurso de apelação? Vejam, eu preciso ter uma determinada decisão judicial, um determinado tipo de decisão. Como a gente já viu lá na teoria geral dos recursos, para cada decisão eu tenho um recurso específico. Então, aqui no caso da apelação, eu preciso ter uma sentença. Então, a regra é, da sentença cabe a apelação. Perfeito? Guarda isso. E aí você me pergunta, mas professor, o que é uma sentença? E eu vou te responder com base no próprio Código de Processo Civil, que no artigo 203 traz um conceito de sentença. Ele diz lá que a sentença é um provimento jurisdicional de caráter decisório, no qual o juiz encerra uma fase do processo, seja a fase de conhecimento, seja uma fase executiva. E mais, ele julga com ou sem resolução do mérito, ali com base no artigo 485 e 487 do CPC. Então, esse é o conceito legal de sentença. O juiz, então, encerra uma fase do processo e julga com ou sem resolução do mérito, com base no 485 e 487. Então, como eu disse a vocês, a regra é da sentença cabe apelação, perfeito? Mas há exceções. Como em tudo no direito, né, sempre tem a regra e a exceção. E eu destaco aqui para vocês 3 exceções para você guardar que são importantes. Primeira delas, quando eu tenho uma sentença no juizado especial civil. Se da sentença no juiz ali, do juizado especial, não cabe apelação. Caberá o quê? Recurso inominado. É o recurso nominado, então, a medida cabível, com base na própria Lei 9.099 de 95. Então, fique atento a isso. Essa é a primeira exceção. Segunda delas, caso de causas internacionais. Ou seja, uma causa que envolve um Estado estrangeiro e uma pessoa domiciliada aqui no Brasil, um Estado estrangeiro e um município daqui do Brasil. Nessas causas específicas que serão julgadas pela Justiça Federal, da sentença cabe ROC para o STJ, recurso ordinário constitucional para o STJ. Não é apelação, é recurso ordinário, com base no artigo 105, inciso 2º da Constituição Federal. E a última exceção que eu destaco aqui é o caso de crime político. Então, que também será julgado pela Justiça Federal. Se eu tenho uma sentença do juiz federal julgando crime político, dessa sentença não cabe apelação, cabe ROC, só que agora para o STF, com base no artigo 102, inciso 2º da Constituição. Então guarde aí essas 3 exceções: juizado especial, causas internacionais e crime político. Isso pode ser objeto de perguntas. Então, vimos aí a questão da hipótese de cabimento e as exceções. E como é que é a estrutura do recurso de apelação? O recurso de apelação, ele é elaborado em 2 petições. Eu tenho a petição de interposição e as razões recursais. Primeira delas, a petição de interposição, você endereça ao juízo a quo, ou seja, aquele juízo, né, que deu a decisão desfavorável, é aquela decisão que você está recorrendo. Então você vai endereçar para ele e vai ali mencionar que você está inconformado com a sentença que foi proferida e por isso está interpondo o recurso de apelação. Importante que nessa petição de interposição você peça que seja intimada a parte contrária para apresentar as contrarrazões, eventualmente junte a guia do preparo, tá? E vai pedir que o seu recurso seja recebido e remetido para o tribunal. Não tem mais o processamento do recurso, porque o novo Código de Processo Civil diz que não cabe mais juízo de admissibilidade na apelação. Quem faz agora esse exame de admissibilidade, esse juízo, será o próprio tribunal. O juiz não faz mais. O juiz apenas recebe e remete
para o tribunal o recurso de apelação. Então é importante guardar isso aí da petição de interposição. E do outro lado nós temos as razões recursais, que aí sim serão dirigidas ao tribunal, né, para quem você está recorrendo, o juízo ad quem, para quem vai julgar de fato ali a sua apelação. Então você faz as razões recursais, você pode colocar o título ali, identifica as partes, quem é o apelante, quem é o apelado, depois faz aquela breve saudação para o tribunal, para a Câmara ou para a turma, dependendo, e vem síntese do processo, depois razões de reforma ou anulação, né, que é a parte do direito, e requerimentos finais. Você vai pedir o quê? O conhecimento e o provimento do seu recurso para reformar ou anular aquela sentença, meus amigos. Então, vejam que é bem simples uma estrutura. E se você faz a estrutura de uma apelação, você faz a mesma estrutura depois para um recurso ordinário, para um recurso extraordinário, para um recurso especial, segue a mesma estrutura. E para a gente fechar aqui, trazer exemplos, né, para vocês de casos de apelação. Então pensem comigo, se eu propus uma ação popular, tá? Teve todo o trâmite da ação popular e ao final o juiz julgou improcedente o meu pedido. Então dessa decisão, dessa sentença do juiz que julgou improcedente o meu pedido em ação popular, cabe apelação para o tribunal. Um outro exemplo aí bastante comum. Se eu tenho um mandado de segurança, tá? Um mandado de segurança e no juízo de primeiro grau, tá? O juiz está julgando o meu mandado de segurança, da sentença do juiz cabe apelação. Esse é mais um exemplo aí que eu trago para vocês. Também podemos ter apelação de uma sentença numa ação de rito comum. É bem rotineiro esse tipo de decisão e esse respectivo recurso. Então, esses são os exemplos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Depois deixa seu comentário aí, deixa a sua curtida e a gente se vê em outros vídeos. Um grande abraço para vocês e tchau!